Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai dar prosseguimento à nossa disciplina de jogos e brinquedos na infância. E a gente vai ver hoje dois capítulos, certo? A gente vai ver os capítulos 6 e 7. Então, vamos. Na nossa apostila, capítulo 6, página 77. A formação do leitor por meio da atividade lúdica. O que é que a gente fala? A gente vai falar de tipos de história para cada faixa etária. Então, não adianta a gente querer ler, contar para as nossas crianças as histórias que a gente julga ser adequada. Cada faixa etária tem um tipo específico de história a ser relatada, a ser contada e a forma como essa história é passada. Então, vamos lá. Para as crianças da faixa etária de 1 a 2 anos de idade, os livros de história devem conter histórias curtas e rápidas, pois a atenção da criança está voltada para as ilustrações e o tom da voz do contador da história. Então, gente, a gente não pode contar uma história para uma criança de 1 a 2 anos lendo. A gente tem que trazer vida, a gente tem que trazer voz, entonação, tudo isso para que a criança consiga entrar no mundo do imaginário e se transportar para a história. Elas prestam atenção aos objetos e personagens que interagem na história, às gravuras grandes e com poucos detalhes, assim como ao ritmo e à entonação musical. Livros de pano e de borracha são ótimos para essa faixa etária, pois as crianças gostam de pegar a história e segurar os personagens como fantoches. Então, vocês percebem que é como se o personagem saltasse do livro, ganhasse vida e interagisse com a criança. E ele é um brinquedo, ele não é algo estático, morto. Ele é dinâmico, ele tem vida. Para as crianças da faixa etária de 2 a 3 anos de idade, as histórias ainda devem ser rápidas, mas com pouco texto, enredo simples e vivo, poucos personagens, aproximando-se ao máximo das vivências da criança. Gravuras grandes e com poucos detalhes prendem a atenção, assim como as narrativas contadas com ritmo e entonação musical, possibilitam que a história se transforme em algo real. Então, a gente percebe que de 2 a 3 anos já tem uma pequena evolução, já entra um pouco de contexto, de texto, de escritos, mas ainda bem pouco. As gravuras ainda são muito grandes, poucos detalhes, para que chame a atenção e atraia a criança. Na fase de 3 a 6 anos de idade, há predomínio absoluto da imagem, gravura, ilustrações e desenhos, com poucos textos escritos. Ao serem lidos ou dramatizados pelo adulto, possibilitam que a criança estabeleça uma inter-relação existente entre o mundo real que a cerca e o mundo da palavra que nomeia esse real. Então, a gente já percebe aqui que de 3 a 6 anos existe mais um episódio de evolução, poucos textos escritos, mas que devem ser lidos e dramatizados pelo adulto. Então, a gente percebe que o conto de fadas na vida da criança, a ludicidade na vida da criança, ela está presente em tudo. Então, assim, se a gente quer fazer com que as nossas crianças se tornem futuros leitores, tem que ser divertido, tem que ser interativo, tem que ser legal, senão ela não vai ter esse interesse. E aí, gente, vem os livros vivos. E aqui no texto até fala sobre o primeiro livro vivo, que ele veio, não lembro onde está, aqui na nossa apostila, mas ele veio da medicina. E eu lembrei de um livro que o meu pai comprou para mim, quando eu era criança, que quando a gente abria, a gente manuseava o livro. A gente fazia, mexia nos tabletezinhos que tinha, a gente via a circulação sanguínea, tanto a parte o sangue venoso, como arterial, que era o vermelho, e o lilás, ou era roxo, a gente abria, aí tinha pele, aí a gente abria, tinha os músculos, aí tinha os ossos e tinha os órgãos internos. Então, a gente pegava no brinquedo, ele era vivo. Eu lembro demais desse livro, e eu, assim, curti durante muito tempo. Eu lembro que a primeira folha, quando a gente abria, era a caveira, né, a cabeça, e ela ficava tipo em 3D, era muito legal. E assim, eu adulta olhando para trás, lembrando de um livro que eu vivi durante a minha adolescência e a minha fase adulta. Vocês imaginam isso na mão de uma criança? Como é legal brincar com um livro, né? Então, os livros vivos. A dinâmica das intervenções editoriais possibilitou um tipo de livro, os livros vivos ou pop-ups, que possuem estratégias para atrair as crianças não leitoras por causa do seu aspecto lúdico, diferenciando-se dos livros comuns e encaixando-se no campo dos brinquedos, pois apresentam surpresas em suas
páginas. E é muito legal, gente. Cada folha que você vira, cada página que você vira, é uma nova brincadeira, é uma nova diversão. É muito gostoso esses livros vivos. Muito bacana mesmo. E realmente atrai muito a atenção da criança porque ela brinca, né? Ela interage com o livro. Ele não é aquela coisa monótona, né? E aí, gente, vem. Qual é o papel do professor na condução de uma educação lúdica? Antes de começar, eu já digo, importantíssimo. Aqui a gente fala de professor de criança, a gente está trabalhando criança. Mas eu sou professora de vocês, e vocês são minhas crianças. Por que vocês acham tão interessante as aulas comigo? Por que a gente se diverte tanto nas aulas? Porque eu trago essa ludicidade. Eu tento trazer leveza, brincadeira, apesar de estar falando muito sério. Mas se torna leve, se torna divertido. Parece que vocês assistindo às minhas aulas, principalmente quando a gente estava presencial, parece que a gente estava brincando. Essa disciplina é uma disciplina que a gente senta no chão da Unip e a gente vai fazer brinquedo. Material reciclável. Ou melhor, reciclado. A gente leva para a sala de aula. Já fiz essa disciplina lá, tem fotos incríveis. Eu lembro demais de uma aluna minha que o filho dela fez uma mão mecânica. Você encaixava aqui, puxava, todos os dedinhos da mão mexiam com material reciclável. Então, são coisas incríveis que a gente fez lá. E aí a gente faz o quê? Resgata essa criança em vocês. Traz esse lúdico, liberta esse lúdico de vocês. Então, não precisa ser só com criança, gente. É com qualquer pessoa, com qualquer idade. Todos nós temos uma criança dentro da gente e a gente sabe disso. Então, gente, Broguer, ele fala o quê? Destaca algumas intervenções que o professor deve realizar para o desenvolvimento das atividades lúdicas. Primeiro, intervir de forma a incentivar a atividade lúdica, organizando o espaço em função dos objetos que estarão à disposição das crianças para brincar. Depois faz o quê? Primeiro a gente incentiva a atividade, depois intervir por meio de estímulo, nunca é encarada de obrigação. A coisa mais comum de um adulto querer conquistar uma criança é puxando a criança para os braços do adulto e a criança rejeita. Puxando a criança para brincar e a criança rejeita. Qual é a primeira técnica que eu faço? Eu dou os braços. Se a criança rejeita, eu perco o interesse na criança e vou fazer algo que é interessante para a criança. E aí eu pego o brinquedo, sento no chão e vou brincar sozinha. E começo a brincar com as bonecas e dar nome e dar vida, e a criança começa a se aproximar. Daí eu convido a criança a brincar comigo, aí ela sente vontade de brincar comigo. Mas quando eu empurro e imponho, fica obrigação. Se fica obrigação, não é divertido. Se não é divertido, não é lúdico. Tá? Então, nunca em caráter de obrigação, para as crianças desenvolverem o jogo espontaneamente. As crianças sempre devem tomar a decisão de aceitar ou não a proposta do professor, e é direito delas optarem por brincar ou não. A gente tem que aprender a respeitar o espaço do outro. Desenvolver atividades dirigidas como meio de intervenção. Essas atividades podem não ter relações diretas com a brincadeira, mas poderão enriquecê-la, dando oportunidade para a criança descobrir mais elementos sobre o seu mundo e a sua cultura. Observar o conteúdo cultural do jogo de seus alunos para poder desenvolver atividades em função do interesse deles, perceber que a presença da brincadeira trazida pelas crianças é uma forma de mostrar o universo cultural que lhe é próprio, observar para realizar essas intervenções. Por meio da observação, o professor poderá conhecer o jogo da criança, sua cultura, como ela brinca, podendo assim intervir quando for possível e elaborar projetos pedagógicos que privilegiem os aspectos lúdicos. O que é que está trazendo aqui, gente? Gente, se eu estou brincando com um grupo de crianças, eu preciso entender o contexto em que elas estão inseridas, na realidade delas, qual a cultura delas, qual a criação delas, o que tem na realidade da vida dessas crianças. Elas vão trazendo naturalmente uma frase, uma palavra, um brinquedo, uma roupa, um objeto, seja o que for, faz parte do mundo delas. E é a partir dali que eu consigo fazer algum projeto em cima dessas crianças. Não adianta eu trazer nada pronto, pré-feito, da minha cabeça, do jeito que eu acho que eu quero, que eu tenho que fazer. Não adianta, eu não vou atrair, não vou convencê-los. Certo? Há alguma especificidade na atuação do professor da educação infantil, creche para a escola, para a condução da educação lúdica? Sim, e aqui a gente vai ver. O educador da primeira infância deve dispor de alguns recursos, como os demais profissionais, e dentre eles são quais? Não só da educação da primeira infância. A gente trata a primeira infância, gente, porque a gente está falando aqui da nossa disciplina.
mas a gente fala num todo, tá? Primeiro, observação. É necessário treinar o olhar para que cada vez mais o educador da primeira infância possa refletir sobre aquilo que está vendo. É o que eu estou falando, eu preciso primeiro observar o outro para saber como chegar no outro. E aí depois eu vou refletir. A reflexão possibilita que o educador pense sobre sua prática, procurando oferecer atendimento de qualidade às crianças. Depois que eu observo e que eu reflito, eu vou fazer o quê? Eu vou registrar. Aí vem o registro. Ao organizar a sua prática pedagógica e o pensamento por meio do registro, o educador constrói conhecimento ao mesmo tempo em que compartilha com outros. Eu tenho, gente, um estudo pré-projeto. Existe algo em mim, teoricamente. Eu fiz uma faculdade, eu estudei, eu tenho as minhas impressões, mas elas não adiantam sozinha. Então, eu preciso observar o outro. E aí, juntando o que eu tenho com a proposta do outro, é onde eu reflito e faço o registro. Depois que eu observo, reflito e faço o registro, aí eu planejo todo esse meu processo, certo? E aí vem, auxilia a organização das ações, sistematizando as intervenções que irá realizar, tendo claro o seu objetivo sem cair em uma improvisação que fuja do seu controle. Não é o se virar nos 30, gente. Não é o fazer em cima da hora de qualquer jeito. É fazer planejado, mas planejado em cima do conhecimento que eu tenho e da observação do outro. Para planejar uma situação educativa que privilegie o lúdico, precisamos de referenciais teóricos, isso que eu digo, eu já tenho os meus referenciais teóricos, critérios de qualidade, princípios e metas a serem atingidas. Eu sei aonde eu estou e para onde eu quero ir, ou quero levá-los. Mas a forma, o caminho, meio de campo, eles é que vão me trazer de material, certo? Em qualquer planejamento de trabalho pedagógico com as crianças, é necessário considerar não só a integração do educar e cuidar, como também a organização do tempo e do espaço. Além disso, é preciso levar em conta os direitos das crianças a partir de um contexto acolhedor e promotor do desenvolvimento. E aí, gente, essa palavra, aqui a gente encerra o capítulo, ele é muito curtinho, por isso que eu estou dando os dois hoje. A gente encerra o capítulo 6 falando com o intuito de trazer todo esse planejamento, toda essa leitura, toda essa brincadeira, toda essa ludicidade. É desenvolver o ser humano, gente. É fazer com que o outro saia da sua zona de conforto, doa, precisa doer, ninguém aprende sem doer, aprender dói, por isso que é tão difícil. Mas se a gente faz isso com prazer, fica menos pesado, fica menos difícil, e aí a gente consegue se desenvolver e transformar o outro. Gente, quando a gente toca o coração de uma criança, não existe na vida nada mais lindo do que você tocar o coração de um ser humano. Agora, quando é de uma criança, gente, não tem preço. É a coisa mais, para mim, mais rara, mais valiosa que existe. É você saber que você pegou uma vida de uma criança e todas aquelas noites que você estudou, todos aqueles momentos que você doeu para aprender, o olhar dela paga, porque você sabe que você tocou uma vida, você tocou uma alma. Eu acho isso fantástico. Mas aí é uma opinião minha, não está na matéria nem da disciplina, né? Aqui, gente, a gente encerra a unidade 2. E eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer 2 vídeos. Eu vou encerrar esse vídeo agora, do capítulo 6, e vou dar início a um próximo, no capítulo 7. Fica mais organizadinho. Eu vou parar aqui a gravação, mas já vou dar início ao segundo.